gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia num texto que se encontra no livro do profeta Abacuque. Livro do profeta Abacuque. No capítulo de número 3. Livro do profeta Abacuque, no capítulo de número 3. Versículo 1 e versículo 2. Oração do profeta Abacuque, sobre forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Que Deus abençoe a sua palavra no nome de Jesus Cristo. Esta é não apenas uma oração, mas faz parte de toda uma profecia. E quando alguém ora uma profecia, eu diria que ora mais com os ouvidos do que com a boca. Ora mais ouvindo a Deus do que falando ao Senhor. E assim há orações que surgem mais no Senhor do que em nós mesmos. Petições que são mais petições que fazemos a Deus movidos por algo, por um mover de Deus na nossa vida. E esse é o exemplo, esta oração do profeta Abacuque. E o que ele pedia, aviva. Aviva a tua obra. E que essa é a oração que todos nós devemos estar fazendo muito mais em nossos dias. Vivemos dias alarmantes. Não são dias fáceis, os dias que eu e você, que nós estamos vivendo. São dias difíceis. São dias preocupantes. Mas são dias, acima de tudo, alarmantes. E quando nós pensamos em algo alarmante, quando nós pensamos numa pessoa que está alarmada, ela não está meramente preocupada, muito menos angustiada ou aflita. Ela está, acima de tudo, reagindo a um alarme, a um soar, a um despertamento em seu ser. Os dias são maus, os dias são difíceis, mas não é para estarmos apavorados, amedrontados, acuados, estando nos sentindo intimidados. O que nós devemos sentir é este alarme, é esta situação de despertar, de estar diante disto alertas. O profeta se colocou alerta e disse: estou alarmado, estou despertado por tudo isso, por todas estas palavras que eu tenho ouvido. E por causa disto, eu me coloco a orar. Meus irmãos, se os dias têm te preocupado, se os dias têm te alarmado, reaja da maneira certa. Comece a orar.
Essa é a maneira certa. E o que devemos pedir? E o que ele pedia? Senhor, aviva a tua obra no decorrer dos anos. E no decurso dos anos, faze-a conhecida. Aviva, Senhor, a tua obra. A única solução, e solução duradoura, para a obra de Deus, na Igreja de Cristo, é um real e genuíno avivamento. É isso que nós precisamos. Sabe, ele estava falando sobre a escassez, sobre fome, sobre pestilências, sobre pragas, estava falando sobre dificuldades, sobre morte, e um quadro tão terrível. E o que ele pede? Aviva! Porque se houver avivamento, haverá solução em todas essas áreas. Se você está preocupado, se você está alarmado, se esse alarmar te despertou, comece a orar. Comece a orar com uma fé inabalável. Inabalável. Busque, através da oração, uma obra que só Deus pode fazer. Aviva, Senhor. Eu gostaria muito que eu próprio pudesse avivar, mas isso é uma obra que depende totalmente da ação do Espírito Santo. Aviva a tua obra, Senhor. Como cristãos, nós deveríamos ter uma postura. Martin Lloyd Jones, esse grande pregador, dizia que, como cristãos, não devemos ficar apavorados jamais. Por quê? Porque a fé se recusa a entrar em pânico. Há muita gente nos nossos dias, inclusive dentro da igreja, dominadas por um pavor. Não entre em pânico. Reaja com oração, reaja com fé. A fé que é o elemento que nos traz o que? A vitória. Pois esta é a vitória que vence o mundo, a saber o que? A nossa fé. Nós precisamos de autoridade, precisamos de poder, mas há uma coisa que nós precisamos, e que só um avivamento genuíno, a manifestação genuína da pessoa e do poder do Espírito Santo, o extraordinário mover de Deus, pode fazer no nosso meio. Não apenas poder, não apenas autoridade, mas nós precisamos de uma coisa que eu chamarei da autenticação por parte do Espírito Santo. O que é uma autentificação? É uma confirmação. A Bíblia nos fala, de fato, eles tendo saído, pregaram em toda parte, confirmando, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra deles, autenticando, dando autenticidade, mostrando que aquela palavra de fato não era deles, mas sim do Senhor, confirmando a palavra que eles pregavam por meio de sinais que se seguiam. Nós precisamos de um mover extraordinário do Espírito Santo. Eu quero isto. E eu sei que você também quer isto. Quando João Batista enviou os seus discípulos a perguntarem a Jesus: és tu mesmo? Ou devemos esperar a outro? Jesus disse: vinde.
e o que vocês viram e o que vocês ouviram, isso dizei a João. Os cegos veem, os surdos ouvem, os mudos falam, os aleijados caminham, tudo isso eles viram. E o que vocês ouviram? Aos pobres é pregado o evangelho do reino de Deus. Eles ouviam a pregação do evangelho. O evangelho do reino de Deus, as boas novas do reino de Deus. Do que vocês ouviram e do que vocês ouviram, disso testemunhem. João, no próprio evangelho, diz: o que nossas mãos tocaram, o que os nossos olhos viram, o que os nossos ouvidos ouviram, disso testemunhamos e sabemos que o nosso testemunho é verdadeiro. Nós precisamos do quê? Da autenticação do Espírito Santo, mostrando que esta é uma obra autêntica, é uma obra do Senhor, e isto por milagres, por sinais, por prodígios, por maravilhas. Que mortos ressuscitem, que milagres inimagináveis aconteçam no nosso meio, que Deus se mostre o quê? Deus. Tu és Deus e somente o Senhor é Deus. Nós deveríamos estar ansiosos por ver o mover de Deus. O mover de Deus com todo o seu poder nesse mundo, ondas poderosas de um verdadeiro avivamento. Nós deveríamos estar desejosos. Deveria haver algo em nós que anseia por isso. Aliás, Leonard Ravenhill dizia uma coisa: a única razão pela qual não temos avivamento é porque não estamos dispostos a viver este avivamento. Já estamos dispostos a viver sem ele. Então, a única razão pela qual não temos avivamento é porque, de fato, nós já estamos dispostos a viver sem avivamento. Para isso, nós precisamos ter uma espécie de um inconformismo. Mas, pastor, nós não devemos aprender a ser conformes. O apóstolo Paulo diz que de tudo ele tinha experiência. E ele aprendeu a estar contente em toda e qualquer situação. Ora, em relação às coisas materiais, em relação a estas coisas, o apóstolo Paulo diz: eu tanto sei ser honrado como não ser honrado, ter muito, ter pouco, nada ter. O apóstolo Paulo disse: de tudo tenho experiência. E eu aprendi a estar contente. Mas em relação às coisas de Deus, Paulo sempre dizia: eu prossigo, eu não desisto, eu continuo. E ele mesmo disse para todos nós: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Deve haver um inconformismo quanto às coisas de Deus. O que nós precisamos ter? Fome e sede. Nós devemos ter uma fome e sede que quanto mais comemos e bebemos, mais fome e sede temos. É assim que deve ser a nossa busca de Deus, é assim que deve ser a nossa consagração a Deus, é assim que deve ser a nossa experiência com Deus. Quanto mais temos, mais queremos ter.
Sabe, nós deveríamos ter uma fome e sede tão grande, um apetite tão grande, mas tão grande, que nós não nos satisfizéssemos com menos do que tudo. E já que o Senhor é imenso, que o Senhor é infinito, essa é uma constante insatisfação. Eu tive uma grande experiência com Deus, mas eu não vou me acomodar na grande experiência que eu tive com Deus. Eu quero ter uma experiência ainda maior. Eu ouvi a voz de Deus, mas eu não vou me conformar com o que eu ouvi de Deus. Eu ainda quero ouvir novas coisas, eu ainda quero ouvir mais ao Senhor. Eu senti a presença do Senhor me envolveu. Que coisa extraordinária, que coisa maravilhosa. Mas quando tudo tiver terminado, eu não estarei apenas relembrando uma boa memória, eu estarei desejoso por construir uma nova experiência. Por ter uma nova experiência com Deus, eu preciso. A verdade é, meus amados irmãos, como disse o Dr. Martin Lloyd-Jones, não podemos fazer nada para promover ou produzir o verdadeiro avivamento. Isso é uma obra do Espírito. Eu sei que nós falamos, não seja apenas alguém que espera, seja alguém que produza, seja alguém que faça. Portanto, o que nós devemos fazer? Nós devemos orar, pedir a Deus, pedir, Deus, aviva. E não somente orar, e orar com fé, mas sermos pacientes. A Bíblia diz as promessas de Deus. E o derramar do Espírito não é uma promessa de Deus. As promessas de Deus são obtidas por meio da fé com paciência. E em tudo isto, não colocarmos de forma alguma limites para o Senhor. Vem e opera. Opera segundo a tua vontade. Faz o que o Senhor desejar. Opera no nosso meio. Dr. Martin Lloyd-Jones disse, embora não possamos fazer o Espírito vir em poder, nós não podemos obrigá-lo. Em Atos, Jesus disse até mesmo, esperai, até que do alto sejais revestidos de poder, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Infelizmente, nós podemos fazer coisas que o impeçam de vir. A Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo. Também diz, não apagueis o Espírito. Nós precisamos de um verdadeiro, de um genuíno avivamento. E precisamos entender, como disse Smith Wigglesworth, ele disse, uma grande fé é o produto de grandes lutas. Se você deseja ter uma grande fé, você tem que entender que uma grande fé é o produto, é dom de Deus, mas é o produto de grandes lutas. A fé cresce, eu digo, num ambiente hostil. A Bíblia fala que nós somos como carvalhos de justiça. Há uma coisa interessante sobre as fibras do carvalho. O carvalho é uma árvore que você poderia dizer, é uma árvore que faz musculação. As fibras do carvalho, elas se fortalecem quanto mais fortes ventos tem que enfrentar.
num ambiente hostil, é que o carvalho se torna mais forte, frondoso, vistoso, belo. E nós devemos entender que também fé se fortalece num ambiente hostil. Grandes testemunhos, dizia Wigglesworth, grandes testemunhos são resultados de grandes testes, e grandes triunfos só podem surgir de grandes provações. Nós precisamos ter esta firmeza em Deus, sabedores que o Senhor irá operar no nosso meio. Avivamento em si não é um mero movimento, há um mover do Espírito. Mas avivamento não é um mero movimento. Jesus, junto do tanque de Betesda, perguntando àquele homem se ele desejava ser curado, o homem disse: mas quando as águas se agitam, outro chega na minha frente. É interessante que muitas vezes tudo o que estamos esperando não passa de apenas agitação. E agitação não é manifestação do poder de Deus. Agitação é agitação. Movimento é movimento. E movimento produz algo, alguma coisa, um momento. Mas avivamento não. Avivamento produz vida. E vida não é um instante. Vida não é um momento. Se você quer saber se a experiência que você está tendo é o mover do Espírito, é um avivamento real, ou é apenas uma agitação, é apenas um movimento dentro da igreja, é muito simples. Se a experiência que você teve se restringe unicamente àquele momento que você viveu, isso foi um movimento, isso não foi avivamento. Porque avivamento continua. Avivamento é vida. Sabe, quando eles estavam lá no cenáculo e houve o derramamento do Espírito Santo, aquilo não parou ali. Você concorda comigo? Eles saíram para a rua, houve um mover, mas não foi apenas um mover com eles, para eles, exclusivo, e depois ficou. Isso é um momento. Mas houve um mover provocado pelo Espírito que gerou vida, gerou salvação. Cerca de 3.000 almas se converteram. Quando a Azusa manifestou a experiência na virada do século, e houve aquele avivamento extraordinário, aquilo não se restringiu a uma experiência momentânea. Foi à frente. E até hoje, nós somos frutos do que ali aconteceu. Isto é um avivamento, produz vida. Como o profeta Ezequiel, no vale de ossos secos, existe um texto nas Sagradas Escrituras que nos mostra uma profecia totalmente ligada ao que é um avivamento, é a profecia do profeta Ezequiel no vale de ossos secos. Nós podemos fazer coisas que impeçam, que desagradem ao Espírito Santo, que entristeçam o Espírito Santo. Podemos estar apagando o fogo do Espírito no nosso meio, temos que alimentá-lo, mas nós devemos fazer uma coisa: ter fé e proclamar fé. A pergunta do Senhor ao profeta foi: esses ossos viverão? Esses ossos viverão?
A resposta do profeta é: tu sabes, Senhor. Isso não é uma obra que eu possa fazer, só o Senhor pode fazer, tu sabes, Senhor. E então o Senhor diz ao profeta: profetiza a esses ossos. Sabe, se nós desejamos um verdadeiro avivamento, deveremos procurar em nós, deveremos procurar na igreja, deveremos procurar em toda parte aquilo que está morto, que está mortíssimo, que está tão morto como ossos secos, de tão secos que são sequíssimos. E devemos profetizar sobre tudo isto a palavra de Deus, dizendo: vivam esses ossos, viva o que está morto. Ore e profetize, ore e declare. Nós precisamos, como igreja, nós precisamos, como povo de Deus, tomar uma decisão juntos, de implorarmos a Deus que Ele faça novamente um grande, um genuíno, um verdadeiro, um real avivamento. Eu quero viver isto na minha vida, e eu sei que você também quer viver. E nós precisamos pedir a Deus que Ele, com a sua grande e poderosa mão, faça maravilhas e que seja a sua mão conhecida, obrando, realizando. E não somente isto, que o seu grande nome seja magnificado e glorificado em toda parte, em todas as nações, por todos os povos, que em todas as línguas ao Senhor seja a glória. O avivamento não é para me exaltar, para te exaltar. O avivamento não é para que nós façamos um nome. O avivamento é para que nós glorifiquemos ao Senhor e levemos a todos os homens a palavra de salvação. Isso é avivamento. E o Espírito Santo que convence do pecado, que convence do juízo, que convence da justiça, é Ele que vai convencer. Sabe, às vezes nós queremos, nós próprios, pelos nossos argumentos ou pela nossa insistência, de alguma maneira convencer ao pecador. Por mais que eu queira, eu não posso. Há uma coisa que me chama muita atenção, que é a ressurreição de Lázaro. Por mais que eu queira que Lázaro viva, eu não posso. Só um que pode fazê-lo reviver. Esse é o Senhor Jesus. E depois dele ressurreto, é que eu consigo desatá-lo. Você note o seguinte: Jesus faz algo, ressuscita a Lázaro. E depois de ressuscitar a Lázaro, ele diz: desatai a Lázaro. Sabe qual é o problema? Nós estamos tentando desatar os Lázaros e eles estão mortos. Então nós estamos ali querendo libertar. Você quer libertar sua esposa, você quer libertar seu esposo, você quer libertar seus filhos, você quer libertar seus pais, você quer libertar, mas você não pode, você não consegue. Você pode sacudir, pode gritar, você podia pegar Lázaro, cortar todas as amarras ali, cortar todas as ataduras. Eu imagino Lázaro todo atado, não é? Mãozinhas atadas, pés atados, ele todo atado. Você poderia cortar tudo isso, sacudir Lázaro, dizer: Lázaro, 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 Lázaro. Sabe o que Lázaro ia fazer? Nada. Porque Lázaro está morto. E a Bíblia diz o quê? Que os homens estão mortos nos seus delitos e nos seus pecados. Eu sempre me perturbou uma coisa, porque para mim um dos dons mais maravilhosos que existe é o dom de evangelista. Por
quê? Porque eu não consigo ver algo mais extraordinário do que gente se convertendo. Gente se entregando ao Senhor Jesus, gente aceitando ao Senhor Jesus. E às vezes eu vejo quem tem esse dom, ele fala assim, quem quer aceitar Jesus, vem um monte à frente. Eu entro com um monte de argumentos, falo assim, falo assim, e quem quer? E ninguém vem. Porque, meu irmão, deixe-me dizer uma coisa, não somos nós que convencemos. Eu não estou dizendo que você não deve orar por uma pessoa, eu não estou dizendo que você não deve clamar por uma pessoa, você deve, mas não somos nós. Se o Senhor não ressuscitar a Lázaro, não adianta eu cortar, desatar, não adianta. E eu acho interessante que Lázaro, todo atado, obedeceu a Jesus. Deixe-me dizer uma coisa, você está muito preocupado que fulano e Beltrano, eles estão atados, estão presos, o diabo tem. Nós pensamos assim, é verdade ou não? Nós ficamos numa preocupação tremenda. E aí Jesus diz, isso para mim, você acha mesmo que Deus dá a mínima para as ataduras que os homens ou que os demônios colocam na vida de uma pessoa? Ele continua sendo quem Ele é Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Nada que o diabo faça pode parear com o que Deus opera. Então o Senhor diz, vem para fora, e ele vem para fora, vem todo atado, vem aos pulinhos, mas vem para fora, e aí Deus diz, agora desata, agora vai lá e desata teu filho, desata tua filha, desata o teu pai, desata tua mãe, desata o teu cônjuge, desata o teu amigo, agora desata o homem. Por quê? Porque Deus operou o impossível, Deus trouxe vida, isto é avivamento. É isso que eu quero, que o Senhor opere o que só Ele pode operar, e aí nós faremos. E aí nós desatamos pensando que grande coisa fizemos. Não fizemos praticamente nada, mas desatamos, nós vamos desatar, nós vamos liberar as pessoas, para que elas andem, para que elas se movam, para que elas estejam desatadas. Mas para isso tem que haver avivamento. É por isso que quando há avivamento, as coisas são tão fáceis. É tão fácil desatar Lázaro, depois que Jesus ressuscitou a Lázaro. Não é muito fácil tirar a pedra. Tirar a pedra é mais difícil. Tirar a pedra é mais incômodo. Eu imagino que no momento em que a pedra foi rolada, um odor de morte, de podridão, tomou conta do ambiente. Enfrentar a morte é algo desagradável. Enfrentar a podridão é algo desagradável. Mas é a única maneira de haver uma verdadeira ressurreição. E ali, naquele lugar, o Senhor operou uma maravilha. Creia tão somente. Se creres, verás a glória de Deus. E o que disse, eu creio. Eu creio. Eu creio. Eu continuo crendo e eu insisto em crer. É com fé, é com paciência. Eu creio. Sabe, aqueles momentos que antecederam a ressurreição de Lázaro, eu não sei, eu não posso afirmar, eu posso conjecturar, eu posso imaginar, eu me colocando no lugar das irmãs de Lázaro, eu diria que foram momentos ainda que breves,
Eles pareciam uma eternidade. Rolaram a pedra. Acompanhe-me. Venha comigo até o túmulo de Lázaro. A pedra foi rolada. Isso leva um tempinho. Não sei quantos estavam ali e quantos dos que ali estavam dispostos. Eu acho tão interessante que Jesus, quando disse rolem a pedra, logo vieram os argumentos para não rolar a pedra. Senhor, já cheira mal. Quando ele chama o morto não argumenta, simplesmente obedece. E os vivos argumentam. Sabe por que você argumenta? É porque você está vivo. É por isso que você discute. É porque você está vivo. Porque se você tivesse morto, você não discutia. De fato, morto não discute. Mas o que me admira neste morto chamado Lázaro é que mesmo morto obedece. Porque Jesus disse ao morto, vem para fora, e o morto veio. E os vivos levantaram seus argumentos. Senhor, envia avivamento. E Jesus disse, mova a pedra para que eu envie avivamento. Mas, Senhor, já cheira mal. Já está morta. Essa obra já está morta. Não está só morta, está morta e sepultada. Não está só morta e sepultada, está morta, sepultada e já há um bom tempo. E Deus insiste conosco, creia. Creia tão somente, mova a pedra. Mova a pedra. E nós vamos lá com dificuldade mover a pedra, e na hora que movemos a pedra, sai aquele cheiro desagradável. Não é um aroma, é um odor. Cheira mal. Gente passa mal, gente revolta o estômago, há quem vomite. Mas a Bíblia não diz nada disso. Abra um túmulo para ver se essas coisas não acontecem. Você já passou no cemitério, numa tumba rachada? É um odor que revolta o seu estômago. É extremamente desagradável. Mas você tem que enfrentar coisas desagradáveis para que haja avivamento. E então Jesus se põe à porta do túmulo e começa a falar com o Pai. Graças te dou, ó Pai, porque tu sempre atendes a minha oração. Tudo isso é tempo. Imagine as irmãs de Lázaro. O que vai acontecer? E então ali Jesus fala, Lázaro, vem para fora. Igreja, vem para fora. Aonde estava a igreja? Trancada no cenáculo, quando ela foi cheia do Espírito Santo, quando ela foi avivada, o que aconteceu com a igreja? Ela foi para fora. Ela foi para fora, porque há um Cristo chamando a igreja, vem para fora, manifeste-se, igreja. E a igreja se manifestou, e a igreja deu testemunho de Deus, e 3.000 almas se converteram. Eu quero avivamento. Qual é o resultado de avivamento? A igreja vai para fora, a igreja testemunha, e a salvação. Aviva a tua obra, Senhor.
no decorrer dos anos. E no decurso dos anos, faze-a conhecida. Temos que tomar uma decisão. Temos que clamar a Deus. Aviva-nos, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém? Fique de pé, vamos orar ao Senhor. Oh, Jesus, queremos iniciar esse momento pedindo perdão. Queremos pedir perdão, Senhor, porque temos nos acomodado, já estamos como que acostumados a um ritmo sem o mover do Espírito. Estamos clamando por um mover extraordinário do Espírito Santo. Traz um mover extraordinário do Espírito Santo em nosso meio, ó Pai. Nós queremos te pedir aqui, Senhor. Opera. Que não, Senhor, rejeitemos, que não façamos as coisas que porventura entristeçam o seu espírito. Sabemos que isso é uma obra na qual dependemos totalmente do Senhor, que esperamos pacientemente para que o Senhor opere, mas nós temos fome, nós temos sede, e não importando quanto nos alimente, voltaremos a ter fome, quanto nos sacie, voltaremos a ter sede, porque somos insaciáveis. Queremos mais. Esse é o tipo de experiência que quanto mais temos, mais desejamos ter. Mais de Ti. Mais do Teu amor. Mais do Teu poder. Mais da Tua presença. Mais de Ti, Senhor. Nós queremos mais. Nós queremos verdadeiro avivamento. Queremos ver o que em nós está morto. Queremos ver o que na Tua obra se encontra morta. Coisas que estejam tão mortas, mortíssimas, tão secas, sequíssimas. Mas nós queremos mais de Ti. Nós queremos mais de Ti, Senhor, mais. Nós queremos levantar a nossa voz. Levantar a nossa voz ao vale de ossos secos e declarar aos ossos que se unam, que cresça, tendões, carne, que entre vida. Aviva, Senhor. Aviva, Jesus. Levanta poderoso exército. Levanta, Senhor, aleluia, labareanda la bacere. Ora nandare andala basso tolo la bas. Espírito, Espírito de Deus, Espírito Santo do Senhor, vem sobre nós, vem sobre nós, vem sobre nós. Espírito de Deus, Espírito de Deus, não nos falte nenhum dom sequer. Vem e opera maravilhas em nosso meio, confirmando a palavra por meio de sinais que nos seguem.
porque estes sinais hão de seguir aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Aleluias, aleluias, aleluias. Erga sua mão e com suas mãos erga a tua voz. Mamaria, 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 bacholo. Via mamarele, alawaya nodene, aleluia. Diga aleluia. Glorifique ao Senhor. Glorifique ao Senhor. Santíssimo, o caminho está aberto. Sangue do Cordeiro Redentor, Santíssimo, ame, infame, eis-me aqui. Senhor, levas aos meus lábios Ao lugar santo, ao altar de bronze, Senhor, teu rosto eu quero ver. Da multidão, Senhor, 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 sacerdote, amado no nosso coração, tenho fome de Jesus Cristo, necessitamos. e só encontro um lugar. Leva-me ao lugar santíssimo, pelo sangue do Cordeiro Redentor. Leva-me ao lugar santíssimo. Lava-me, limpa-me, eis-me aqui. Toca-me, limpa-me, eis-me aqui. Toca-me, limpa-me. Diga a Ele. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Alá, lá, lá, lá.
Abra a tua boca e fale em línguas. Seja cheio do Espírito Santo. Não temas. Não temas. O teu nome é santo, santo, Senhor. Diga a Ele, nome é santo, 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 Senhor. O teu nome é santo, somente a ti, santo, Senhor. Mais uma vez, o teu nome é santo, santo, Senhor. Só tu és santo, Senhor. nome é santo, Santo, santo Deus. como igreja, Senhor, tantos presentes como aqueles que através da live se unem a nós, tomamos uma decisão. Avivamento, ó Pai. Aviva, Senhor. Aviva a tua obra no decorrer dos anos e faze-a conhecida no nome de Jesus.